Eu convido os irmãos, aproveitando que estamos em pé, para abrir nossas Bíblias em Juízes, capítulo 6, do verso 11 até o verso 14. Juízes, capítulo 6, versículo 11 ao 14. Todos encontraram? Assim diz a palavra. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abisrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amém? Podeis assentar, irmãos? Nós vamos meditar nesta noite, algo que uma madrugada dessa me veio no meu coração, quando eu levantei para orar, e me veio sobre a mensagem: se Deus é conosco, onde estão os seus milagres? Então eu creio, irmãos, que nós viemos na igreja para ouvir a palavra de Deus, e Deus todas as vezes tem falado conosco. E como disse o pastor Febrônio certa vez, ele disse aqui: se alguém perder o arrebatamento, não é por falta de ter ouvido a palavra, mas por não ter colocado em prática a palavra. Mas eu creio que o desejo de todos os nossos corações é colocarmos em prática, é fazermos que, com a graça de Deus, a palavra seja materializada na nossa vida. Amém? E sempre se colhe aquilo que se planta. Há tipos de plantações que demoram para você colher, mas chega o dia da colheita. Então, se nós queremos fé de arrebatamento, se nós queremos poder de rapto, nós devemos plantar no devido tempo. E o tempo é agora. A oportunidade que Deus tem nos dado de plantar em nossos corações esta fé de arrebatamento, e o profeta disse: a fé para o rapto está nas mensagens. A fé para o arrebatamento não está na mão de um mestre, que se intitula mestre, mas está nas mensagens, porque Deus autorizou o seu profeta a nos dar o alimento, o caminho para o arrebatamento. E quando nós, irmãos, começamos a observar o que há pela frente, promessas, olha, irmãos, não vale a pena perder. Vai ser muita perca para aqueles que ficarem fora do rapto. Mesmo que venham ser salvos no juízo final,
como as virgens loucas, né? Passarão pela tribulação, mas depois terão sua parte na vida eterna. Mas mesmo assim a perca é muito grande. Pense você. Você às vezes vai numa loja e eles estão com a promoção. A cada tantos reais, 50 reais, 100 reais, você ganha um cupom. Vai concorrer a uma viagem. Uma viagem, vamos dizer, à Disney. E as pessoas põem aqueles cupons e ali estão na expectativa de ganhar. E se ganha, faz um alarme, né? A emoção, a alegria. Vou viajar, vou conhecer. Tudo bem. Mas pense você, nós não estamos concorrendo a uma viagem. Nós já ganhamos uma viagem. E não é para a Disney, mas é para além das estrelas, além dos planetas. E não é para 2 dias em Disney, mas 3 anos e meio de festa no céu. E depois que terminou os 2 dias em Disney, quem ganha, volta para casa, tudo acabou. Mas depois que terminar os 3 anos e meio, será que tudo terminou? Aí volta Apocalipse 19, né? Cristo no cavalo branco e aqueles santos atrás dele. Nós descendo com Cristo para inaugurar o milênio. E o diabo será preso. Se no momento que o diabo for preso, houver um leão correndo atrás de um cordeirinho, quando o diabo for preso, ao mesmo instante o leão vai se deitar ali, o cordeirinho se deita com ele, e acabou a maldade do mundo. E por 1000 anos nós reinaremos com Cristo. É muita coisa, irmãos, para nós perder. Não podemos perder. E depois do milênio acabou? Não. Aí então adentraremos para a eternidade. O diabo é solto ali no final do milênio, e você sabe, depois temos ali o juízo final, e então Deus queimará o pecado, queimará o diabo, queimará tudo. Explodirá essa terra e levantará aquela grande montanha, onde atualmente é o Monte das Oliveiras, e ali descerá a cidade pré-fabricada, a Nova Jerusalém, para nós habitarmos. E o mar já não existirá mais. 75% da terra é água. Onde vai Deus colocar todos esses irmãos de todas as eras e séculos, desde Abraão, Isaque e Jacó? Deus não vai fazer como os nossos governos que compram um pedacinho de terra e empilham um monte de casinhas. Não, o mar não vai existir mais, tudo vai ser terra, muito espaço para que os outros salvos habitem em toda a extensão da terra, e a noiva de Cristo e os 144.000, os mordomos que estarão servindo a noiva, habitarão na Nova Jerusalém. Então, quando nós olhamos, irmãos, para isso, é muita coisa para nós perder, não podemos perder. Por isso, vamos realmente ser fiel a Deus, ser fiel à palavra. Não deixe que o diabo desvie a tua atenção para alguma coisa. Não deixe que o teu orgulho, que a tua natureza brava venha fazer você perder isso. É melhor perdermos qualquer coisa nesta vida e não perder o que Deus tem para nós. Amém? Mas, como eu disse, Deus tem nos dado o suficiente para nós estar ali. A palavra tem vindo, veio através do mensageiro e tem vindo através do ministério, dia após dia, nos dizendo qual passo a darmos hoje,
Qual passo darmos amanhã e assim até chegarmos, irmãos, e adentrarmos na vida eterna. Amém? E então, nesta manhã, como eu disse, eu desejo falar sobre esse tema. Se Deus é conosco, onde está então os seus milagres? Quantos crê que Deus é conosco? Todos, né? Deus enviou essa mensagem poderosa. Deus tem se manifestado, Ele é conosco. Mas o apóstolo Paulo disse, eu não prego o evangelho somente em sublimidade de palavras, palavras bonitas, palavras bem colocadas, não. Eu prego no poder e demonstração do Espírito Santo. Quer dizer, os milagres de Deus acompanham. E eu creio, irmãos, que esse é e deve ser o anseio da alma de cada crente, ver o sobrenatural, ver realmente os milagres de Deus na nossa vida. Muitas vezes, irmãos, nós temos sido covardes diante do que temos, e o diabo se irandar na sua frente, se irandar com queridos teus, e você não ter coragem de usar o que Deus tem dado para nós, para operar o milagre ali. Então, se Deus é conosco, nós devemos cobrar. Onde então estão os seus milagres? Deus gosta disso, irmãos, de pessoas que realmente reivindiquem aquilo que é seu. Porque, por outro lado, nós vamos, mesmo tendo tudo, vamos viver como se não tem nada. É como a história que eu já contei daquele homem que desejava muito conhecer além-mar. De avião ele não queria ir, tinha medo. De navio demoraria a viagem, mas foi sua opção. Ele era pobre, mas trabalhou, economizou, foi lá ver o preço da passagem, foi guardando, até que conseguiu, foi lá e comprou sua passagem. Embarcou e lá foi. Muitos dias para atravessar o mar. Chegava a hora do café, então os tripulantes chamavam os passageiros para o café e ele, não, obrigado. E ficava lá comendo uma bolachinha seca. Chegava a hora do almoço, aquele belo almoço era servido e ele, não, eu vou querer acho que só uma torradinha mesmo, não estou muito bom do estômago. E ficava lá num canto murmurando, dizendo, pobre é isso mesmo, pobre nasceu para sofrer. Olha, enquanto todo mundo aí comendo do bom e do melhor, eu aqui, comendo essas bolachas secas, e dele murmurar, dele se queixar. E assim foi durante toda a viagem. Quando o navio atracou no porto, ele vai até o comandante do navio e disse, eu quero acertar a minha conta. E o homem olhou para ele e disse, que conta, meu senhor? A conta da alimentação? Ele disse, não, já estava incluído tudo no preço da passagem. Ele tinha direito de tudo o que os demais usufruíram, mas simplesmente não pôde aproveitar. E isso, irmãos, nos leva a saber o seguinte, nós temos a passagem, nós temos a salvação, mas nesse trajeto até a vida eterna, nós temos direito de muitas coisas. Preguei ontem ali no Noai, promessas, o tema promessas. Quantas promessas nós temos? Mas, às vezes, estamos aqui na igreja, Deus vem, opera na vida do irmão, o irmão vem, dá o seu testemunho, e está alguém lá atrás, vamos dizer, comendo bolacha seca, dizendo, eu não mereço mesmo. Olha o irmão abençoado, olha o outro abençoado, eu acho que Deus não gosta de mim, eu acho que eu fiz muita coisa errada, agora estou colhendo, estou pagando. Irmãos,
Quem pagou pelos teus pecados foi Cristo. Você não tem que pagar por eles, já foram pagos. Você embarcou nesta viagem, você tem direito de tudo que Deus prometeu. Você tem direito da paz, você tem direito da cura, você tem direito da salvação dos teus filhos. Ontem eu estava lendo o irmão Brana dizendo assim, referente à Escritura: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ele diz: qual é a maneira que eu vejo isso? Daí ele disse: é da seguinte forma: quando eu vejo um jovem, disse o profeta, chorando em lágrimas no altar aceitando a Cristo, e sabendo que aquele jovem outrora foi duro, foi uma pessoa ressentida, não queria nada com Deus, e eu vejo ele ali se entregando a Cristo, e ele olha e diz assim: minha mãezinha sempre orou por mim. E se ela estiver no céu, ela estará olhando para mim agora e vendo o resultado. O profeta diz: é dessa maneira que eu creio. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aquela mãe creu pela salvação dela e pela salvação do filho. Requereu perante Deus. É promessa. É promessa, irmãos. Você tem que crer. Ah, mas meu filho está indo cada vez pior, isso já não tem mais chance, acabou. Está seco, está totalmente sem forma nenhuma mais. Bem, a Bíblia diz: no princípio criou Deus o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Você olha para hoje, tudo que vemos de belo não existia. As flores, o colorido do mundo não existia, era sem forma e vazio. Mas Deus do nada trouxe à existência tudo o que tem. Ele é especialista em tornar uma vida sem forma e vazia, repleta de tudo que é belo. Deus pode, creia, e que Deus pode chamar à existência aquilo que falta no seu filho, aquilo que falta na sua vida. Se Ele é conosco, onde estão então os seus milagres? Nós temos que crer, irmãos. Que Deus nos ajude a captar isso nesta manhã. Crer realmente que é para nós. E nos levantar como autoridades que Deus nos colocou aqui para dizer: Satanás, tire suas mãos em nome de Jesus, porque eu tenho promessa de Deus. Eu tenho promessa. Não olhe para você, olhe para Ele. Se você olhar para você, você vai desanimar. Mas olhe para aquele que te alistou para esta batalha. Amém? Mas vamos aqui, eu quero deixar o profeta, nosso profeta, falar conosco esta manhã. Se eu me atrapalhar um pouquinho aqui, vou tentar, que eu estou sem o meu óculos, estragou, e tive que mandar fazer outro, mas vamos nos esforçar aqui para ler. Então a mensagem: se Deus é conosco, medite nisso. Onde estão os seus milagres? No parágrafo 80, o profeta diz assim, falando sobre Gideão, que é o personagem que exclamou isso para Deus. Não era um anjo que estava visitando, era o próprio Deus em teofania. E Gideão olhou para ele, Deus falou para ele que ele era um homem muito valoroso, e ele disse: bem, se eu sou então alguém de valor para o Senhor, e o Senhor está conosco, cadê os seus milagres então? Veja, e Gideão fez aquela pergunta: que homem escriturístico era aquele? Por que o profeta diz que Gideão era escriturístico? Porque as Escrituras prometiam os milagres de Deus na vida deles. Então você não pode, irmãos, se contentar com uma vida sem milagres, sem sobrenatural. Quando falo milagres, irmãos, abordo tudo. O milagre da transformação, o milagre do novo nascimento, o milagre do batismo do Espírito Santo, assim como o milagre da cura divina, do paralítico andar, tudo. Tudo isso são promessas, tudo isso está incluído no preço da passagem que ele pagou. Agora, se queremos somente viajar, ser um salvo, tudo bem.
mas você vai perder tanto benefício? Aquela é uma espécie de homem para quem Deus vem. Alguém a quem conhece. Gideão disse: se Deus é conosco, se você é o mensageiro, então onde estão os milagres sobre os quais nos falaram os profetas? Ele sabia que onde quer que Deus ia, seus milagres o seguiam. Ele sabia que onde quer que Deus estivesse, os milagres estariam ali. Você sabe disso também? Amém? Vamos prestar atenção, irmãos, aqui. E como você pode esperar Deus operar hoje entre as pessoas que nem mesmo acreditam em milagres? Como pode ser isto? E ele lhe chamou, poderoso homem valoroso, Deus chamou a Gideão. Disse: agora, por isso você vai libertar Israel. Ora, parecia um homem assentado ali, e era um homem, e ele olhou para ele e disse: não, meu Senhor, se Deus é conosco, então por quê? Então por que estão todos esses problemas sobre nós? E onde estão os milagres dos quais nos falaram? Onde estão as coisas que Deus costumava fazer? Agora, há uma boa maneira para se crer que o mensageiro está certo ou não. Se ele tem uma forma de religiosidade, ele negará aquele poder de fazer milagres. Se ele é o mensageiro de Deus, ele não somente falará disto, mas ele terá isto, produzirá isto, e mostrará que o Deus do qual ele fala está com ele e nele. O profeta está dizendo: é fácil você distinguir se é um falso ou verdadeiro. Se é um falso, vai negar os milagres. Se é um verdadeiro, o profeta diz, ele não somente falará nos milagres, como também terá operando na vida dele. Amém? Ele disse: se Deus é conosco, onde estão todos os seus poderosos milagres? Porque nós entendemos. Ouça quão espiritual era Gideão. Por outro lado, ele disse: nós entendemos que Deus é um grande Deus de operações poderosas. Ele é um grande Deus de milagres. E se Ele é por nós, se Ele é conosco, e Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, onde posso ver seus milagres? Onde posso ver este Deus em ação? Onde está Ele, se Ele é por nós? O poderoso homem de valor poderia referir-se ao passado, à velha palavra, e saber o certo, porque ele conhecia aquilo, que Deus é um ser sobrenatural, e onde quer que um ser sobrenatural esteja, ele fará sinais sobrenaturais, porque o sobrenatural está nele, você não pode fugir deles. Amém? Onde está o Deus sobrenatural, ali está o sobrenatural. E nós devemos, irmãos, ter dentro de nós essa fome. Quarta-feira o pastor falou aqui, disse: igreja, vamos orar e pedir o sobrenatural na nossa vida. Quantos estavam aqui lembram disso? Vocês lembram? Amém. Não vou perguntar, mas responda para você. E quantos oraram? Seguiram a orientação do ministro? Buscar, desejar por esse sobrenatural na nossa vida. Irmãos, o sobrenatural quando vem, tira os problemas da casa, tira os problemas entre o casal. O sobrenatural quando veio, irmãos, fez uma vara seca de Arão, numa noite, reverdecer, produzir casca, produzir brotos, flores e frutos. Então, nós precisamos, irmãos, mais do que a palavra, porque a palavra nós já temos. Nós precisamos agora o sobrenatural que a palavra traz, se manifestando na minha e na sua vida. É uma necessidade. E na mensagem, o sobrenatural,
O profeta diz assim, ó, no parágrafo 23, ele diz, tem que colocar bem perto aqui, ele diz assim: agora, a coisa da qual queremos falar esta manhã, por algum tempo, é o sobrenatural. Nós todos estamos famintos pelo sobrenatural. Todos vocês estão. Agora, certamente, se Deus ainda é Deus, Ele ainda é sobrenatural. Não creem vocês nisto? Ele tem que ser. E não adianta, irmãos, se você tem sede pelo sobrenatural, mais cedo ou mais tarde isso vai se manifestar na sua vida. Deus vai te visitar. Agora, nós estamos tentando colocar Deus em alguma pré-história. Esse é o problema. Jogar Deus lá para o passado. Ah, sim, Deus fez através do profeta. Deus fez, Deus fez. Irmãos, e Deus deixou de ser Deus? Deus morreu com o profeta? Não, irmãos. A mensagem não era o profeta. A mensagem era Cristo. Era aquela coluna de fogo. E aquela coluna de fogo continua cavalgando entre nós, entre a igreja. Aquela coluna de fogo, o Espírito Santo, nosso Josué, porque Moisés, o profeta, mas quem colocou Josué na terra? Ou melhor, o povo na terra? Foi Josué, tipo do Espírito Santo. Quem é que vai colocar nós no arrebatamento? É o Espírito Santo, que é o autor desta palavra. Por isso não precisa alguém ficar pensando, mas o profeta tem que vir. Irmãos, o profeta veio como vaso de Deus para trazer o que era para ser trazido. E agora o nosso Josué, o Espírito Santo, ele continua. E ele nos posicionará na terra da promessa, no arrebatamento. Não podemos jogar Deus lá para trás, ou jogar Deus lá para frente, numa fé futurista, que precisamos isso, que aconteça aquilo. Irmãos, o que tinha que acontecer, aconteceu. Está entre nós. O que precisamos é conectar os fios, é conectar a nossa vida à palavra, é conectar a nossa vida ao espírito da mensagem. E aí então a corrente vai começar a passar, e os milagres vão começar a acontecer na nossa vida, os mesmos que aconteceram no passado, porque nós cremos em um Deus de milagres. E o profeta diz, não podemos, que Deus ajude, irmãos, isso realmente cair em nosso coração como numa boa terra, e nós passar a ansiar e desejar por esse sobrenatural, e a orar e buscar isso. Agora, nós estamos tentando colocar Deus em uma pré-história, algum Deus histórico, mas que bem faria um Deus histórico hoje? Que benefício é um Deus de Elias a um homem hoje, se ele não é o mesmo Deus? O que você está aprendendo acerca dele no seminário? Bem, e se ele foi algum fato histórico e não é mais o mesmo, seria melhor você aprender sobre agricultura ou algo. Então, captou? Se ele foi um Deus da história e não é mais hoje, então, ao invés de nós estar aqui assentados na igreja, é melhor nós ir aprender qualquer outra coisa. Vai aprender agricultura, vai aprender qualquer outra coisa lá fora que vamos ganhar mais. Mas como nós cremos que Ele é um Deus presente, então faz sentido estarmos aqui. Amém? Porque Ele ainda funciona e trabalha através do seu povo. Então, veja só. Se ele é um fato histórico e não é o mesmo, seria melhor você aprender sobre a agricultura ou algo que ajudaria alguém, isso é correto. Seria muito melhor se você aprendesse, se seus filhos forem um arquiteto ao invés de um ministro,
Se ele é um Deus histórico e não é o mesmo hoje, que bem faria o Deus de Moisés? Se ele não é o mesmo Deus hoje, apenas raciocine sobre isso em suas mentes agora. Nós estamos sempre tão preocupados acerca das nossas experiências. A igreja é o lugar para saber de Deus e aprender de Deus, e entrar no sobrenatural. E Deus é sobrenatural, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Agora, queremos ver e colocar isso diante de nossa audiência, que Deus ainda é o mesmo que Ele sempre foi. As pessoas se afastam de Deus, mas Deus permanece o mesmo. Sua natureza, seu poder, seu desejo sempre é o mesmo através de cada geração. Ele nunca muda, é sempre o mesmo. São as pessoas que se afastam de Deus e não Deus do povo. Eles perdem sua fé. Deus cobre todo o espaço, tudo e todo lugar. Ele é onipresente, então Ele está em todos os lugares. E Ele sempre tem estado em todos os lugares. E Ele sempre estará em todos os lugares. Amém? Agora veja aqui. Porém, é a atitude das pessoas. Quer ver o sobrenatural? Então vamos ver que tipo de atitude nós estamos tendo. Mediante a palavra, irmãos. Mediante aquilo que nós aprendemos. Quando vemos Deus vindo, falando, e olhamos muitas vezes vidas vivendo totalmente na contramão daquilo que se prega. Como pode esperar o sobrenatural? Agora tem uma coisa, irmãos. O profeta pregou uma mensagem: a incredulidade não vai impedir a Deus. Pode atrasar, como está atrasando a vinda de Cristo, porque o profeta disse que já era para ter vindo. Mas a incredulidade não vai impedir de que os verdadeiros possam experimentar desse poder sobrenatural que os arrebatará da terra. E aqueles que não têm crido e se posicionado, infelizmente, ficarão para trás. Porém, é a atitude das pessoas que traz os resultados. Esta é a razão pela qual no Pentecostes eles tiveram que ir ao cenáculo e orar até o Espírito Santo vir, porque eles estavam em um lugar e em um acordo. Duas coisas, estar no lugar certo e no mesmo acordo. Porque pode estar no lugar certo, mas com sentimento errado. Estar na mensagem, mas com o coração errado. Com o espírito errado. Não vai produzir o sobrenatural. É a atmosfera que traz os resultados. Você crê nisto? Amém? Estão acompanhando? Então digo amém. Você crê nisso? Que é a atmosfera que traz o sobrenatural? Deixe cada homem e mulher neste edifício, nesta manhã, moço ou moça, tirar tudo de suas mentes, exceto o Senhor Jesus, e crer que Ele está presente agora mesmo, e vocês verão algo acontecer que sairá em destaque no jornal pela manhã. Isto é correto, é a atmosfera. É a atmosfera que traz os milagres, maravilhas e poderes de Deus entre as pessoas. É a atmosfera das pessoas. E quando as pessoas chegam a um lugar onde estão arrazoando e em dúvida, e inquietas, e pensando, e aflitas, e não sabem onde estão paradas, metade delas nem mesmo sabem, nem mesmo são ensinadas biblicamente. Como vocês podem esperar que a atmosfera esteja correta? Vocês não podem fazer isto. Ela não estará correta. Tem que estar em um acordo, um lugar, e estar com um motivo, uma coisa. Então vocês verão algo acontecer. Amém?
então você verá algo acontecer. Quando? Quando você estiver no lugar certo e no mesmo acordo e com o objetivo certo. Essas três luzes alinhadas, vai o sobrenatural se manifestar. Um pouco mais aqui. O profeta falando sobre Gideão, né? Como você pode encontrar-se com a cara no vento, sem que tenha um vento soprando? Como você pode entrar na água sem ficar molhado? A água molha, é a sua química, ela molha. E quando você entra na água, você fica molhado, certo? E quando você entra na presença de Deus, o sobrenatural, haverá sinais sobrenaturais e operações de um Deus sobrenatural. Por essa razão ele disse: onde está a operação? Onde estão os milagres, se Deus é conosco? Vocês estão captando, irmãos? Por que Gideão fez isso? Deus disse para ele: homem valoroso, o Senhor é contigo. É como dizer para você: irmão Reinaldo, você está dentro d'água. Ele vai dizer assim: bem, se eu estou na água, por que eu não estou molhado então? Gideão disse: bem, se Deus é comigo, cadê os milagres? Porque os milagres acompanham. Por isso o profeta diz: Gideão era um homem escriturístico. Ele sabia, irmãos, que Deus não era um Deus da história. Deus precisa, irmãos, de homens e mulheres nesses últimos dias que creiam desta forma. Que esse Deus que nós servimos é um Deus real, que o sobrenatural é real, que a vida transformada é real, o novo nascimento é real, o batismo com o Espírito Santo é real. Aleluias! Por essa razão ele disse: onde está a operação? Onde estão os milagres, se Deus é conosco? E Gideão, muito escriturístico, disse: onde estão essas coisas? Em outras palavras, como: eu sou um homem talvez de 50 anos, ele diria, e eu os tenho ouvido falar acerca de um Deus que operou milagres, e eu tenho ido à igreja, e eu tenho crido nos sacerdotes, e eu creio nos profetas, e eu acredito na palavra escrita, toda a escrita, e eu li nos escritos onde Deus, quando ele veio entre seu povo, alguma coisa tomou lugar. E Gideão não sabia, entretanto, quem era aquele homem assentado debaixo daquela árvore de carvalho. Tudo que ele sabia é que era um homem. Ele disse: agora, se Deus é conosco, onde estão os seus milagres? Nós queremos vê-lo. Você pode dizer essa manhã: eu quero ver. Quão escriturístico isto é, pois onde o sobrenatural está, Deus e seus sinais estarão com ele. Onde Deus está, o sinal de Deus está com Deus. Nós sabemos disto: se Ele está em seu povo, eles farão seus sinais exatamente. Esta era a pergunta que Gideão tinha. Sim, onde está Deus? Se existe um Deus, se há um Deus conosco, então deixe-me ver os seus sinais. Onde seus sinais estão? Nós dissemos que Ele os realizou, e se esta grande igreja os colocasse diante de mim, talvez o velho homem que estava lá, ele parecia um homem velho, a Bíblia diz que ele tinha um bastão em suas mãos. Leia no capítulo 6, quando vocês forem para casa, ou a qualquer hora da manhã. Ele tinha um bastão em suas mãos, aquele homem que apareceu para ele, né? E um homem velho parecia estar assentado sob uma árvore, e ele o chamou poderoso homem de valor. E ele disse que Deus ia fazer aquilo, e ele disse que Deus seja contigo. Ele disse: onde estão os seus milagres? Então aquele homem disse: Deus é contigo, Deus vai fazer coisas grandes. E o Gideão disse: onde estão os seus milagres?
Se Deus é sobrenatural, se o Deus sobrenatural está aqui, onde estão as operações sobrenaturais de Deus? Aquilo poderia ser facilmente dito entre nossas igrejas esta noite. Onde está aquele Deus que viveu uma vez? Ele morreu, ele se foi, ele está seguindo, ele está de viagem? Não, Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se nós disséssemos que nós somos de Deus, então vamos ver onde Deus está. Vamos ver os sinais de Deus. Se esse tabernáculo está de pé por Deus, vamos ver Deus se movimentando entre nós. Vamos ver almas nascendo no reino. Vamos ver vidas serem endireitadas. Vamos ver os doentes, os cegos, os surdos. Vamos ver seu poder operar e ser realizado. Deus em nossas mentes. Se Deus é por nós, onde estão os seus milagres? Ele perguntou. Mais um pouco. Jesus disse em São João 14:12, se vocês considerassem as Escrituras, São João 14:12, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, as farão também. Então, irmãos, se Deus é por nós, onde estão seus milagres? Se Deus é conosco, o que há conosco? Então, alguma coisa errada em algum lugar. Se os sinais e o sobrenatural não está acompanhando sua vida, alguma coisa errada em algum lugar. Se você não sente a presença de Deus, alguma coisa errada em algum lugar. Deus é vivo, irmãos. Agora nós não podemos padronizar e dizer que o sentir a presença de Deus é só isso. Deus é um Deus de variedades. Há alguns que sentem a presença de Deus de uma maneira, outros de outra. Mas você tem que ser testemunha e dizer assim, eu sei que Deus é um Deus sobrenatural, porque quando Ele se aproxima de mim, eu sinto temor, eu sinto a voz dEle dizendo no meu coração, não faça isso. Essas são experiências, irmãos, que devem acompanhar aqueles que crê nesse Deus que é vivo, um Deus sobrenatural. Jesus disse, se vocês não creem em mim, o que eu digo, olhem o que testifica por mim, porque elas são as que dão testemunho de mim. O Senhor vosso Deus disse, haverá um profeta que surgirá como Moisés, e seja quem for que não ouvir a este profeta, será cortado dentre o povo. O Messias teria um sinal que o seguiria, e se tal sinal do Messias não me segue, Jesus disse em outras palavras, então não creiam em mim. No entanto, se os sinais do Messias testificam de mim, então acreditem no sinal, porque se você olhar que eu estou errado, o sinal está certo, porque ele é bíblico. Era onde Gideão queria chegar, era onde Gideão estava posicionado. Se existe um Deus que é conosco, nós queremos ver o sinal de que ele é um Deus, que ele é o mesmo Deus, porque ele fará os mesmos sinais. O que fez Deus? Gideão disse, espere, eu irei buscar uma oferta. E ele foi, matou uma novilha, um cordeiro, e ele o cozeu, e trouxe o pão e trouxe o cordeiro, e o levou até lá. E o anjo disse, espere, eu esperarei aqui, talvez 2 ou 3 horas. Gideão veio com o caldo e com o pão e com a carne, e o anjo disse, agora você entenderá através disto, irá prová-lo. Ele colocou o caldo sobre o chão, e em uma libação, e então tomou o pão e a carne e os colocou sobre a rocha onde ele estava debulhando. E tomou o bastão de suas mãos, como um homem velho, um cajado, e o tocou.
E quando ele o tocou, a fumaça saiu e o sacrifício foi consumido. Então Gideão fez uma oferta, trouxe e apresentou para aquele homem. E aquele homem então tocou com aquele bastão e uma fumaça surgiu e consumiu a oferta. Ele o levou de volta às Escrituras para provar quem ele era, o mesmo Deus que esteve com Elias no Monte Carmelo. Está vendo? Deus levou Gideão para as Escrituras, porque ele disse: se Deus está conosco, onde estão seus milagres? E o Deus lá do passado fez fogo descer do céu. Então agora o Deus presente ali também fez fogo vir e consumir a oferta que Gideão trouxe, provando que ele ainda era o mesmo. Mas Gideão, irmãos, ele foi oferecer sua oferta. Ele foi demonstrar que ele queria ver os sinais. É isso que nós precisamos. Traga a sua oferta. A oferta da sua vida, da sua oração, da sua dedicação. Ofereça o seu tempo em oração, ofereça o seu tempo em meditação, que esse Deus tocará com o seu cajado ali, bem ali na sua oferta, bem ali na sua consagração, e fará os mesmos sinais. Estão captando isso? Agora, como você pode querer ver ele fazendo os mesmos sinais, se você não proporcionar para ele algo? Gideão proporcionou. São duas coisas aqui que nós vemos em Gideão. Primeiro, ele estava fundamentado nas Escrituras. E quando aquele homem chegou e falou: Deus é contigo, ele disse: tudo bem, se ele é comigo, então cadê os milagres dele? Essa foi a primeira coisa, um posicionamento. Deus é um Deus de milagres. E a segunda coisa, proporcionou então a oportunidade para Deus operar o milagre. Porque eu quero ver milagre, mas se eu não proporciono, como Deus vai fazer? Estão me entendendo? Eu quero ver Deus manifestar, mas lembra o que o profeta disse aqui na outra mensagem? É a atitude das pessoas que traz o sobrenatural. Vocês estão entendendo? Se Gideão tivesse parado na primeira etapa, ele não teria visto o sobrenatural. Se ele teria dito assim: tudo bem, se o Senhor é comigo, cadê os milagres? E ficasse ali só cobrando: cadê os milagres? Cadê os milagres? Ele não iria ver milagre. Às vezes nós estamos assim: cadê os milagres? Cadê os milagres? Se parar somente assim, nós não vamos ver milagres. Mas ele seguiu. Ele disse: cadê os milagres? Eu vou agora trazer algo perante ti para ver o Senhor operar milagre. O que é que eu vou trazer aqui? Uma oferta para o Senhor. Um sacrifício para o Senhor. Quer ver milagres, irmãos? Primeiro, se posicione na palavra e creia que o Deus que você serve não é um Deus do passado somente. É um Deus do presente. Fundamentado nesta fé, vá e proporcione uma oferta para Deus. A oferta de uma vida dedicada. A oferta de um clamor de alma. E traga perante Deus a sua consagração. E traga perante Deus a sua oração. E esse Deus tocará com o seu cajado ali. E fará o milagre acontecer diante dos seus olhos. E você verá o sobrenatural. Que Deus nos ajude, irmãos, a captar isso. E me ajude, Deus me ajude a eu proporcionar a Ele a oportunidade dele provar em minha vida que Ele é sobrenatural. Facilmente nós vemos pessoas se desesperando, irmãos. Se desesperando diante de problemas, diante de situações que se levantam, perde o controle. Cadê a fé? Cadê a tua posição em Cristo? Nós temos que voar mais alto, irmãos. Nós temos que voar mais alto. Então, depois que Gideão reconheceu
demonstrou a sua posição escriturística quanto uma fé de que o Deus do milagre tinha que ser o mesmo Deus hoje, a próxima coisa que ele fez foi proporcionar uma oportunidade para ver, então, ele fazer. E ele trouxe sua oferta, e então aquele anjo, que era o próprio Deus, tomou o bastão em suas mãos, como um homem velho, um cajado, e o tocou. E quando ele o tocou, a fumaça saiu e o sacrifício foi consumido. E ele o levou de volta às Escrituras para provar quem ele era, o mesmo Deus que esteve com Elias no Monte Carmelo. Ele era o Deus do Antigo Testamento, ele era Deus do Novo Testamento, ele é o mesmo Deus hoje, ontem, hoje e para sempre. Você sabe, portanto, no fundo de seu coração, que uma obra sobrenatural tem sido feita por um ser sobrenatural. Quando você uma vez bebia, fumava, mentia, vocês mulheres amavam muito ao mundo, vocês usavam suas pinturas e seus curtos cabelos e fazendo coisas que vocês faziam, e vocês descobriram que alguma coisa acontecia, e todos os demônios do inferno não poderiam forçá-las a fazer aquilo outra vez. Alguma coisa aconteceu, um Deus de milagres realizou. Amém? Você não tem hoje seus cabelos crescidos por um acaso ou por vontade própria. É que você encontrou o Deus de milagres. Amém? O que ele fez? Mudou o seu coração abominável, mudou os seus desejos, mudou sua natureza. Uma palavra sobrenatural, de um Deus sobrenatural, fez uma criatura do tempo a criatura da eternidade. Fez de uma criatura do tempo uma criatura da eternidade. Tirou o mundo para fora de vocês e lhe colocou em Cristo, a esperança da glória, e vocês estão cheios do seu Espírito e prontos para encontrá-lo. Se Deus é Deus, onde estão os seus milagres? Se Deus é conosco, onde estão os seus milagres? Se Deus está com a igreja metodista, por que estão todas as suas mulheres ainda usando cabelos curtos? Se Deus está com a igreja batista, então por que o pastor e muitos deles ainda fumam? Contudo, o Deus da Bíblia, aquele é o Deus, o mesmo ontem, hoje e para sempre, consome o mundo e toda a diferença, torna-nos novas criaturas em Cristo. Sim, Jesus disse, eles testificam e dizem quem eu sou. Muitas pessoas têm sido enganadas em receber o Espírito Santo, como eu disse, eles têm obtido doutrinas hoje, como a do manto de Elias e todas essas coisas, manifestando filhos de Deus e todas essas diferentes ismos e assim por diante no mundo hoje. As pessoas caem cegamente neles e vão através de alguma espécie de sensação, engrandecem, movem-se de volta com um espírito arrogante, indiferente, alvoroçado, com temperamento agitado. Isto não é o Espírito de Deus. Pessoas, o profeta, sendo enganados, com formas que dizem que é ter o Espírito Santo e não é, e continuam pessoas arrogantes, pessoas com uma natureza, um temperamento agitado, disse o profeta. Não, isso não é Deus, porque o sobrenatural muda isso. Ele acabou de dizer, você gostava de ter cabelos curtos, hoje não gosta mais. Por quê? Porque o sobrenatural mudou. O Deus de milagres entrou em sua vida. Ainda continua exatamente fora de ordem. Não sabem de que ordem de igreja é. Não sabem como se comportarem na casa de Deus. Nenhuma maneira, nenhuma coragem, enfim. Não, nenhum sentimento em direção a Deus. Tudo que pensam é sobre minha igreja. Isto mostra que eles receberam um espírito de igreja e não o espírito de Deus. Porque ele elimina tudo isso de você, consome isso com fogo. Tem muitos que têm um espírito de igreja e não o espírito de Deus.
Muitos têm um espírito de grupo, mesmo na mensagem. Um espírito de um grupo dentro da mensagem. E não o Espírito de Deus. Porque se tiver o Espírito de Deus, então os milagres de Deus estarão ali. Milagres de transformação, milagres de novo nascimento, milagres do batismo do Espírito Santo, do mover de Deus na vida das pessoas. Onde estão os milagres? Então, em nosso meio, onde estão eles? Pergunte para você mesmo, onde estão os milagres na minha vida? Deus estava falando para aquele homem, preparando-o para enviar, movendo as nuvens, o sol sempre está brilhando, é isto. Quando as dúvidas se forem e as coisas forem feitas corretamente, estarão lá os milagres, assim como é certo que o sol estará lá. Captou isso? Mova as nuvens e o sol estará lá. Mova as dúvidas e os milagres estarão lá. Dê oportunidade para Deus tocar com a sua vara. Dê oportunidade como Gideão deu. Ele clamava por milagres, mas ele não parou só ali. Ele ofereceu uma oportunidade para Deus. Ele trouxe seu sacrifício e colocou sobre a pedra. Quer ver milagres? Mova essa nuvem da dúvida. O sol, pelo comando de Deus, brilha todos os dias. Ele está lá, porque Deus ordenou que ficasse lá. E tão logo cesse o dia e a noite, o sol ficará lá. Claro, você não vê ele a toda hora, porque as nuvens o cobrem. Nevoeiro, nuvens baixas e altas o cobrem, mas está sempre lá. E a única coisa que vocês querem fazer é ver milagres hoje. Se vocês querem ver milagres de Deus, quer ver milagres de Deus? Então olha o conselho do profeta. Se vocês querem ver milagres de Deus, deixem todas as tuas dúvidas de lado. Todos os seus credos, todas as suas denominações ao longe. E lá o Filho estará automaticamente brilhando. Deixe todo o seu modo de pensar, todo o seu eu. É a ordem de Deus, pois está dito, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Assim sendo, desde que Ele é para sempre, Ele estará lá. Nenhuma dúvida quanto a isto, Ele está lá. Onde estão os milagres? O que está impedindo os milagres? Deus enviou a Cristo. Cristo está vivo para sempre. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Amém? Eis que estarei convosco sempre até o fim do mundo. Aí está Ele, sua promessa. O que há então? O que é que tem impedido? Nós temos deixado as nuvens de dúvidas, ganâncias também, mau humor, egoísmo, denominações e outras coisas nos interromper, nos domarem e nos levarem para longe da palavra, dizerem, eles estão em algum outro lugar, negando a Cristo, negando o batismo do Senhor, do Espírito Santo, negando o batismo cristão no nome de Jesus Cristo e outras coisas, toda sorte de coisas que nossos credos têm nos afastado da Bíblia. Leve as nuvens para longe. O que acontecerá? O sol está lá. A única coisa que vocês têm que fazer hoje, digam, não. Ó Jesus, venha, livre-me de qualquer mal. Ó Jesus, dê-me o Espírito Santo. Apenas afaste as nuvens. Ele já está lá. Ele vem há 1900 anos passados e ele continua lá. E Ele estará sempre lá. Eu estou vivo para todo sempre, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é certo. Quer milagres, irmãos? Quer sobrenatural?
saiba que ele nunca saiu de lá. Precisamos mover essas nuvens de egoísmo, de arrogância, de dúvidas, proporcionar o sacrifício perfeito a Deus, e Ele vai operar o sobrenatural. Contudo, Gideão e aquelas pessoas, antes que pudessem ir, ou pudessem sempre ver esses milagres de Deus, havia uma condição que tinha que ser submetida para ver o poder de milagres. Eles tinham que crer. Eles também tinham que crer e obedecer a palavra do profeta para ver os milagres de Deus. Agora, recordem, antes que eles pudessem ver os milagres, eles tinham que obedecer o que o profeta dizia. E antes que possamos ver os milagres de Deus, nós deveríamos ter obedecido os que os profetas disseram. A Bíblia é o profeta para nós. Amém? Se vocês querem saber, eu tenho uma Bíblia, na qual está escrito aqui, e diz: se vós estiverdes em mim, minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes. Vê? Que foi isto, se a palavra de Deus está em nós, e continuar lá, ela fala por si mesma. Pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Ora, isto pode ser encontrado em João 15:7, se vocês querem anotar. Vejam, Jesus disse: se vós estiverdes em mim, e minha palavra permanecer em vós. Não há uma coisa, não uma coisa hoje, e amanhã, no próximo dia, alguma outra coisa, e se apostata, e aqui, e ali, e lá. Isto mostra que você não tinha nada para começar. Já vamos concluir aqui, irmãos. 152, ele disse: esses sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome eles expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, ou se beberem coisas mortíferas, nada lhes acontecerá. Se eles colocarem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se Deus é conosco, onde estão os seus sinais? Certo? Volte para a sua palavra. Os sinais cuidarão de si mesmo. Entendeu? Volte para a palavra. Proporcione a Deus o sacrifício perfeito, e os sinais cuidarão por si mesmo. Será natural, irmão. Tire a nuvem. Não precisa você lá e daí ligar o botão do sol. Tira a nuvem e o sol vai brilhar. Tira as tuas dúvidas. Tira o teu eu. E o sol vai brilhar. Ah, mas eu não consigo. É claro que você não consegue por si mesmo. Peça a Deus: Senhor, tira de mim isso que te impede. Senhor, trabalha através de mim para que os milagres se manifestem, se proporcionem. Oh, irmãos, isso é tão profundo. Deus tem prazer, irmãos, de provar que Ele é sobrenatural. Deus tem prazer. Olha, tem tanto aqui que eu anotei, mas quem sabe numa outra oportunidade a gente continua. Vou ler mais aqui. Como vocês estão... Como você então verá um milagre, a não ser que se torne um? Veja, para você ver um milagre, primeiro você tem que se tornar um milagre. E como que eu me torno um milagre se eu não posso eu fazer milagre? Você se rende a Deus e pede a Ele: faz esta obra na minha vida, Senhor. E Ele vai fazer uma obra de um novo nascimento. E as nuvens de incredulidade Ele tira. E os milagres começarão a brilhar um atrás do outro na sua vida. Como você então verá um milagre a não ser que você se torne um? Nasça. Um milagre da graça de Deus para pegar o incrédulo e enchê-lo com o Espírito Santo. Jesus disse: a menos que um homem nasça de novo, ele não pode nem mesmo ver o reino de Deus. Se você quiser ver um milagre, torne-se um. Deixe Deus operar em você primeiro.
Ele tem que fazer alguma revisão. Agora veja aqui, irmãos, não é uma questão de algo que você faz por si mesmo, porque aí nós poderíamos então entregar os pontos. Mas é uma questão do próprio Deus fazer em nós. Mas o que tem para que Ele faça, eu tenho que dar oportunidade a Ele e demonstrar: Senhor, tira de mim essa coisa errada, me leva ao novo nascimento, Senhor. E então o profeta diz assim: Ele tem que fazer alguma revisão em você, para depois os milagres começar. Colocar algumas lentes diferentes em seus olhos. Tem que mudar esse tipo de visão que você tem. Colocar uma lente diferente em seus olhos, porque você está cego, morto em pecados e transgressão, espiritualmente cego, 2 vezes morto, certo? Deus tem que lhe dar vida, tocar em seus olhos para que você possa ver, realizar um milagre e fazer de você um milagre. E aí você pode ver o Deus operador de milagres. Esta é a primeira coisa. Moisés tinha que crer nele. Moisés tinha que atuar sobre aquilo, sobre o que a palavra de Deus diz. Ele desejava ver se aquilo era Deus ou não. Ele disse: bem, Moisés agiu sobre o que ele lhe disse, né? Moisés teve que tirar os sapatos para ver, teve que tirar suas sandálias, teve que se submeter. Então, onde está, irmãos, se Deus está conosco, onde estão os seus milagres? Onde está o sobrenatural? Nós não podemos, irmãos, nos conformar somente em ser um crente, somente em ser da mensagem. Será algo sobrenatural, igreja, que vai nos arrebatar. Mas, como disse há muito tempo aqui o pastor Febrônio, como vamos colher algo que nós não plantamos? Quer você aquele poder de rapto? Plante. Agora. Se renda a Deus. Tenha a tua fé posicionada na palavra como Gideão. Não deixe que o argumento te faça jogar o Deus para uma história do passado, que ele fez, mas creia, se ele fez, ele tem que fazer hoje. E a partir desta premissa, desse posicionamento, a próxima coisa é então trazer a oportunidade para Deus operar o milagre. Foi o que Gideão fez. Trouxe sua oferta a Deus. E Deus tocou com seu cajado. E o fogo desceu. O sobrenatural veio. É isso que Deus, irmãos, está nos convidando esta manhã. Vamos, irmãos. Eu creio que nós cremos. Temos já esse princípio. Cremos que Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus sobrenatural. E se não há um clamor no teu coração pelo sobrenatural, tem que começar a pedir: Deus, manifesta em mim um sentimento pelo sobrenatural. E a partir deste sentimento pelo sobrenatural, então, com a graça de Deus, traga a tua oferta. A oferta da sua vida, a oferta de uma rendição, a oferta de uma consagração. Põe aos pés de Cristo. E não tenha dúvida, irmãos, que Ele vai tocar, e Ele vai manifestar o sobrenatural na sua família, na sua vida, no seu lar, em todos os sentidos. Porque não tem como, irmãos, a luz entrar na escuridão sem que haja claridade. Não tem como Deus estar comigo sem que os milagres e o sobrenatural não aconteça. Porque Ele é sobrenatural. Mas o sol sempre esteve lá. Se você não o vê, não é porque ele não está lá, é porque há alguma nuvem o impedindo. Peça a Deus para tirar tudo isso, desnuviar a sua vida, de tudo que é errado, de toda a vaidade,
de todo sentimento incorreto. E então o sol vai brilhar. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Espero que Deus amplie isso em nossos corações. E que não seja, irmãos, porque eu disse, a palavra nós temos. E não podemos nos queixar. Mas se ficarmos só com a palavra e o conhecimento, irmãos, vai faltar aquele impulso de arrebatamento, aquele impulso de transformação de vida. A palavra Gideão tinha, o conhecimento Gideão tinha de que Deus era um Deus de milagres, mas faltava algo. E ele proporcionou a oportunidade para que Deus acionasse o que faltava. E então o sobrenatural veio, e Deus libertou Israel da mão dos midianitas. E se nós sairmos daqui esta manhã, como que mais um culto tivemos, que boa palavra. Irmãos, de que vai adiantar isso? Se eu não chegar em casa, se eu não orar e dizer, Senhor, eu quero sobrenatural na minha vida. Eu quero, Senhor. Quando as pessoas querem algo, irmãos, elas não se desgrudam daquilo. Às vezes levam anos, lutando, até passar naquele concurso e chegar a ter aquele trabalho que sonha. Mas às vezes nós não conseguimos perpetuar uma semana, lutando e orando por algo que desejamos. Como vamos esperar? Vamos pedir a Deus, Senhor, me faça persistente. Vamos tomar a palavra de Deus que vem através desse ministério e pôr em prática, irmãos. Quando quarta-feira o pastor Febrano disse aqui, igreja, orem pelo sobrenatural. Orem pelo sobrenatural. Eu vejo, irmãos, a linha de Deus. Eu levantei durante a semana, na madrugada, e de repente aquilo veio forte em meu coração sobre isso. E depois eu pensei, veja como está na linha do que o pastor tratou na quarta-feira. Não que a gente diz, eu vou falar isso por causa disso. Não, é algo que vem. Isso deve causar em nós temor. Deus está proporcionando para nós a oportunidade de um voo mais alto. Muitas coisas têm acontecido na vida de pessoas queridas. E é por falta do Deus sobrenatural. É por falta de um Deus de milagres. São pessoas que têm a palavra, são pessoas que crêem. Mas elas precisam ir além disso, como Gideão foi, e proporcionar uma oferta para Deus tocar e trazer o sobrenatural. Preciosíssimo e eterno Pai, esta é a Tua palavra, Pai, viva, fiel e pura. Eu creio que o Senhor falou conosco, Pai, e eu peço que o Senhor agora tome isso nesta manhã e amplie em nossos corações. E não deixe nós sossegar enquanto não alcançarmos este alvo na nossa vida, Pai. Que como um fogo se espalha, ó Deus, pela floresta, possa esse sentimento por um desejo sobrenatural se espalhar entre a Tua igreja, entre Tua noiva, Pai. De um para o outro, do pai para o filho, do esposo para a esposa para o esposo, e um para com o outro, Pai. E assim todos nos unirmos, ó Deus, em um só sentido, em um só objetivo, Pai, até que isso nos leve ao arrebatamento final. Ó Deus, o sobrenatural, fazendo nós viver uma vida diferente no mundo atual que vivemos. O sobrenatural na vida de nossos jovens, de nossas crianças. Pai, faça de nós um milagre, para que então os milagres aconteçam, como disse o Teu profeta. Deus, eu oro e entrego essas palavras em Tuas mãos nesta manhã. Amplia isso, ó Deus, na vida de cada irmão aqui presente. E de todos que participam conosco pela internet, e de toda a noiva do Senhor, porque essa não é a minha mensagem, é a Tua mensagem, é a mensagem que veio pelo 7º anjo, é a mensagem que prepara a noiva para o rapto, Pai. Oh Deus, ajuda a Tua noiva,
Ajuda os pastores, ministros, na liderança do seu povo, que haja um clamor, que haja um desejo pelo sobrenatural. Oh Deus, e que nossas atitudes sejam corretas. Como disse o profeta, é a atitude das pessoas que traz o sobrenatural. Foi a atitude de Gideão que proporcionou a oportunidade para o sobrenatural. Oh Deus, faça isso por nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, crendo que o Senhor nos ouviu, crendo que o Senhor fará isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.